garantia, vá ao lugar certo. Novo Rio Baterias. Baterias Bolt, Krau, Reliar e Moura. Dividimos em até 10 vezes nos cartões sem juros e aceitamos Pix. Fazemos entrega em domicílio sem nenhuma taxa adicional. WhatsApp 75 992 18 5662. Novo Rio Baterias. Rua Santos Dumont 77C. No centro de Paulo Afonso, Bahia. É no passo firme da experiência, com compromisso no coração. É pra cuidar da nossa gente, fortalecer a faixa ESFI. É experiência e compromisso pra valer. É trabalho sério pra proteger você. Fernando Neves é o nome da vez, diretor de benefícios, número 11 outra vez. E pra somar nessa missão, com respeito e dedicação, Adelson Neves é 20 no Conselho Deliberativo, defendendo o aposentado, pensionista e o ativo sempre que necessitar. No Conselho Fiscal pode confiar, é Paulo Barbosa, Trenquinho pra fiscalizar. Transparência, responsabilidade, fortalecendo a nossa faixa ESFI. É experiência e compromisso pra valer, é trabalho sério pra proteger você. Fernando Neves é o nome da vez, diretor de benefícios, número 11 outra vez. Tá no ar, pode chegar. A emoção do esporte vai começar com Luiz Henrique e Ivanildo Quirino. É debate, notícia e opinião na medida. Começa agora a Tribuna Esportiva, na Nova Caiçara FM. Tribuna Esportiva. As notícias do esporte de Paulo Afonso e região. Só aqui no Tribuna Esportiva. Vamos falar de esporte. Esporte. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 10 horas, 8 minutinhos na cidade de Paulo Afonso. 30 graus agora, viu? 30 graus agora, hoje quinta-feira, 19, né, querido? Hoje. Isso, dia de São José, viu, Luiz? Dia de São José. É o dia do plantar o milho, né? Muito bem, bom dia, querido. Bom dia, Luiz Henrique. Falou no dia 19, eu já entrei logo repentinamente. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Aquele carinho, aquele abraço. Agora nós abraçamos também as donas de casa, né? Que estão aí com o radinho ligado, 104,9, Rádio Nova Caiçara, né? FM. Luiz, hoje é o dia que o agricultor, né, brasileiro, principalmente o nordestino, vai ao seu sítio, fazer o plantio do milho para ter a colheita no São João, viu? Hoje é o dia. Hoje aí, em especial aí para essa galera aí, né, o agricultor, né? O agricultor, Isso. o pessoal dos povoados aí que tá hoje, com certeza aí, com sua fé, porque é também através da fé, né, querido? Tem que através ter da fé, rapaz. né? Pegar o chãozinho, vem a chuva, né, para molhar, preparar o solo, a terra, para facilitar então a semeadura, vem a germinação e festa de São João com comida de milho. De 3 a 4 meses, né, vem virar de 90 dias, né, a 120 é quando vem, né, a colheita, né, do milho, tanta comida gostosa, né, Luiz? A paçoca, rapaz, a pamonha, o a milho canjica. verde. Aí tem gente que gosta do milhinho na brasa, né? Outro já gosta do milho cozido, na fervura da água quente. Eu sei que eu sei que muitos gostam da canjica, eu gosto da pamonha, meu irmão. A pamonhazinha amarradinho na palha. Eita, rapaz. Viva o São João, né? Viva o São João. E o São José, que é E o São José, que tem que viva São José primeiro, né? São João vai vir depois. Rapaz, é mesmo, viu, Luiz? Assistiu algum jogo ontem, querido? Rapaz, ontem, Luiz, sabe o que aconteceu? A minha antena, a Sky, eu não peguei o futebol ontem, aí teve que sintonizar em outro canal,
né? E em seguida ficar sabendo algumas resenhas, né? Inclusive você ali nos bastidores me passou que Neymar fez gol de pênalti. Mas perdeu o jogo, né? Perdeu o jogo na 2-1 pro Internacional dentro de casa. O Santos aí se complicando. Neymar também, né? Tá vendo? O Neymar Vasco vence também. de virada. Um jogaço ontem entre Vasco e Fluminense no Maracanã. Tá vendo? Clássico carioca. Clássico carioca. O Fluminense abriu a vantagem de 2-0. Tomou o terceiro gol nos acréscimos também. Rapaz, foi um jogão. Palmeiras e Botafogo. O Botafogo teve um homem expulso. O Palmeiras fazendo aí 2-0 e o Botafogo diminuiu também. O Atlético Mineiro e São Paulo, jogo que eu também assisti. Jogaço também do Atlético Mineiro, né? Já com um time mais robusto, um time mais encorpado, com os que foram contratados já jogando também, inclusive um zagueiro lá que fez o gol, rapaz, daqui a pouco a gente vai buscar o nome dele aqui. E o Bahia, né? O Bahia vence em casa, né? E o São Paulo jogando muito bem, perdeu o jogo, mas jogou muito bem, querido. E também aí já teve mais uma contusão aí no Campeonato Brasileiro, fora aí aproximadamente aí por 2 ou 3 meses, que é o Lucas, né? Lucas Moura, que ontem numa jogada, numa arrancada, caiu o joelho lá do atleta do Atlético Mineiro, bateu aí nas costas de Lucas, quebrando aí as costelas do Lucas, então ela está afastada de 2 a 3 meses aí do Campeonato Brasileiro. O Barcelona ontem, por sua vez, pegou o Newcastle e empurrou 7-2, então aí mais uma goleada aí do Barça, né? E a gente segue por aqui, querido, daqui a pouquinho a gente vai, né, falando. O Bayern de Munique também meteu 4-1 no Atalanta, o Liverpool 4-0 no Galatasaray e o Tottenham vencendo aí o Atlético de Madrid por 3-2. Então aí o campeonato da Europa, né? Então aí a gente segue. Já aqui por aqui, o Bahia, querido, o Bahia. Falar do Bahia, ganhou de 2-0 do Bragantino aí, subindo aí na tabela, né? Então aí o Atlético Paranaense também ganhou do Cruzeiro, rapaz, o Cruzeiro em crise, o treinador chegando ainda aí, né? E tá aquela confusão. Outro time que tá decepcionando, que é aquela coisa que a gente já esperava, né, Quirino? Que aí ficou aí um ano aí na elite, tá na Libertadores, tem que mudar muito aí a concepção, ver o que é que tá acontecendo. É o Mirassol, perdeu ontem dentro de casa pro Curitiba. E o Mirassol que brigando fez lá embaixo também. O ano passado uma campanha, não foi o ano passado? Isso, tá na Libertadores. Rapaz, você vê o que é futebol, né? O momento, mas vai se encontrar. Assim como os demais, como o Cruzeiro também precisa se encontrar ainda. O Cruzeiro perdeu ontem, não foi? Perdeu, 2-1. Perdeu. O próprio São Paulo, né, também vai se encontrar, porque são equipes. Não, o São Paulo tá bem, o São Paulo tá bem, tá com 16 pontos juntamente com o Palmeiras, perdeu a sua primeira partida ontem. Tá certo. Perfeito, então. E dando sequência hoje, ô Luiz, o Grêmio vai receber o Vitória do Adriano. Isso, um abração aí pro nosso amigo Adriano da UNEB, né? Da UNEB, o Adriano. Vitória que ganhou do Atlético Mineiro no Barradão, né? Por 2-0, né? Então aí o Vitória segue aí com sua melhor campanha aí de início de campeonato brasileiro, né? Perfeito, Luiz. E muitas vezes tem acontecido, é difícil enfrentar time gaúchos, né, tradicional, lá no seu campo, nada é fácil. Mas, hora ou outra, time sai aqui do Nordeste, aqui, vai lá no Sul, Sudeste e tira uma gracinha. Viu? Isso. Temos o que no ponto aí, Lucas? Tudo acontece. E tem o Flamengo também, né? Joga com Remo. Tony César mandou alguma coisa, querido? Eita, rapaz, bem lembrado, meu querido. Bem lembrado. Gostei aí. Vamos ver aí. Não, deixa eu... Veja se Tony César mandou alguma coisa pra gente, falando aí, né, desses resultados, alguma coisa. E eu hoje dá aquele abração pra Tony César. Rapaz, já tem algo na agulha aqui. O nosso amigo Jair do Picolé, rapaz, lá. Rapaz, eu envio pra nosso Lucas ali. Envia sim. O Tony, rapaz, é bem lembrado, rapaz. Porque tem hora que você passa aqui o celular, olha o WhatsApp aqui e pô, Tony é uma figuraça, é um cara sempre mandando as notícias de primeira mão da nossa redação para o Tribuna Esportiva. Prioridade agora a quem? A Tony ou que está na agulha? Você quem diz, meu querido Luiz? Pode ser esse aqui, querido. Depois a gente entra com o Tony. Entra com o Tony. Ok, deixa eu colocar aqui. Ok, meu querido. Só rapidinho aqui, rapaz, que eu tô colocando aqui no ponto para falar melhor, querido. Dessa Bolsa Atleta, viu, querido? Bolsa Atleta aí, que foi inserida aí na cidade de Paulo Afonso, né? Aprovada aí pela galera. E aí, rapaz, solta a matéria aí, Lucas, para depois a gente fazer o comentário. Para o mundo, viu? Vou levar longe.
Bora gritar. No maior programa que Paulo Afonso já colocou para investimento para o esporte, todos os atletas de Paulo Afonso que acreditam no esporte, que batalham, Macário, que lutam diariamente, treinam incansavelmente para poder obter os resultados, eu acho isso muito importante. Cuida, meu povo, pessoal, hoje é um dia muito importante para o esporte Paulo Afonso. Nós estamos aqui realizando a assinatura, a entrega do Bolsa Atleta, um programa que representa incentivo, reconhecimento e oportunidades para os nossos atletas continuarem treinando, competindo e levando o nome de Paulo Afonso cada vez mais longe. E nós sabemos das dificuldades que muitos deles enfrentam para se comunicar, para se dedicar ao esporte. E por isso que a Prefeitura está aqui apoiando e acreditando no talento de cada um de vocês. Parabéns a todos os atletas, que esse apoio seja apenas mais um passo nessa caminhada de vocês. Seguiremos daqui investindo no esporte, porque o esporte transforma vidas. Cuida, meu povo! É, rapaz, importante, né, querido? Perfeito, claro. E é o que a gente diz sempre aqui no nosso Tribuna Esportiva, na Nova Caiçara FM 104,9. O que a gente está sempre a colocar. Ficamos felizes quando noticiamos o local, coisa da gente, coisa do esporte local, notícias grandiosas, bonitas, esperançosas, né? Aqui da nossa região e cidade de Paulo Afonso, Bahia. Né? Quantas vezes passamos aqui o Lalau quando traz as notícias de esporte, o Catimbó, seja quem for, o Tony. A gente fica feliz em noticiar boas notícias de Paulo Afonso e região, né? Sempre assim, né, Luiz? É isso, querido. E o edital aí assegura a reserva de 20% das vagas para atletas, viu? Reforçando aí o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o incentivo ao paradesporto, né? Os candidatos poderão concorrer nas categorias atleta de base, destinada a jovens entre 12 e 21 anos em fase de formação, e atleta de alto rendimento voltada a esportistas com resultados expressivos em competições estaduais, nacionais ou internacionais. E aí, fica aí, né? Tô trazendo, o filho de Russo vai vir aqui, o menino do Motocross, vai estar com a gente aqui. Você ainda lembra do número da moto dele? 106. Eu lembro que você sempre... O pai dele veio junto, não foi? Veio. Foi, Roosevelt. Conversamos, ele falou de toda a emoção, né? Ele apareceu aí, viu, querido, nessa matéria. Foi, né? Foi. Que bacana, então a gente vai trazer aqui também para ele falar, e Roosevelt vai falar um pouquinho também. Roosevelt agora também que tá com a pista, viu, querido, já para treinar os meninos aí. Rapaz. Então só ele para falar aí, dizer o que é que tá acontecendo, como foi conquistado isso aí, como foi feito toda a evolução dessa pista aí de motocross aí para a meninada dele e para quem tá entrando também no esporte, né? E outra coisa, Luiz, eu acho que o coração da família e dos pais deve ficar bem apertadinho, né? Isso, porque é um esporte assim, né, meu amigo? E ele já tem 2 meninos menores também, que são gêmeos, né? Que também já estão aí na mesma pegada, né? Não é porque eu digo assim, o esporte, todos os esportes são bonitos, mas aqueles quando são um pouco assim radical, né? Os pais ficam temerosos, né? De um acidente, mas faz parte, né, Luiz? Exatamente. É assim. Temos Tony César agora, querido? Vamos lá ouvir o Tony, rapaz. O Tony tá na agulha ali, o seu áudio sempre falando do nosso esporte aí regional e local e nacional. Alô, Tony, é com você, Tony. Cadê você, Tony? Bom dia, professor Quirino, bom dia, Luiz Henrique. Estão apresentando o programa Tribuna Esportiva, na Nova Caiçara 104,9 FM. Lembrando que hoje é quinta-feira, 19 de março de 2026, né? Hoje é dia de São José. Rapaz, agora vamos ao que interessa, deixa eu ouvir bem informado na área esportiva. Olha bem aí a primeira corrida da Polícia Militar aqui em Paulo Afonso, hein? A Polícia Militar realizará no dia 17 de maio a primeira corrida da PM. Vai ser um evento muito bom aqui em Paulo Afonso. Agora vamos ao resultado do jogo de ontem do Campeonato Brasileiro. Olha, Bahia 2, Bragantino 0, Palmeiras 2, Botafogo 1. Rapaz, tem mais aqui, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1. Também o Atlético aqui Paranaense, o Atlético Paranaense ganhou do Cruzeiro 2-1. Já o Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1-0. Já o Curitiba também ganhou do Mirassol por 1-0. Isso aqui foi zebra, o Curitiba ganhou do Mirassol por 1-0. Já o Santos ele perdeu para o Internacional pelo placar de 2-1. Já o Fluminense deu a virada. O
O estava ganhando de 2-0 e o Vasco virou para 3-2. Vasco 3, Fluminense 2. Né? Foi o jogo de ontem. O resultado do jogo de ontem do Campeonato Brasileiro. Hoje joga Flamengo e Remo. Olha, o goleiro Bruno é considerado foragido, hein? Após viajar para o Rio de Janeiro sem autorização, né? Já que ele está em regime semiaberto, ele viajou para jogar no time lá sem autorização e agora está sendo procurado pela polícia. Que coisa, rapaz. Começou a Copa Mandacaru, hein? A abertura foi domingo, dia 14, na área rural, hein? Riacho, Barrinha, Malhada Grande, Campos Novos, já começou esse jogo, viu, professor Quirino? Professor Quirino também, o Luiz Henrique. Já começou essa abertura aí, os jogos do campeonato Copa Mandacaru, realizada pela Prefeitura de Paulo Afonso. Olha, o jogador Savarino, do Fluminense, é convocado para a seleção venezuelana, né? Rapaz, olha, tá a grande expectativa que o Campeonato Intermunicipal 2006, que é promovido pela Federação Baiana de Futebol, está previsto para iniciar em agosto, logo após a Copa do Mundo, que vai acontecer agora em junho, né? Será realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Segundo informações, a expectativa é se a seleção de Paulo Afonso entrará ou não no Intermunicipal 2026. A expectativa é grande, vamos esperar aí o que vai acontecer. Olha, o Campeonato Juanito, que está sendo jogado lá no campo do bairro Centenário, do Clube Extremoso, tem evento popular, viu? Muitos jogos, muita gente prestigiando. É bom depois ver o professor querido, você e o Luizinho, conversar com o Catimbó, ele é responsável aqui, tá, esse campeonato. Vai entrevista com ele aí, né? No programa Dá Certo, ver se consegue falar com o Catimbó. Perdão, entrevista falando sobre esse Juanito, o Juanito, né? Juanito. E muitos jogos estão acontecendo lá no bairro Centenário, no campo dos Temosos. Olha, Paulo Afonso tem 4 campos, né, de futebol aqui em nossa cidade. Um ali no aeroporto, outro também no bairro rodoviário, no Mochotó e o campo conhecido Ruberlino de Oliveira. São jogos aí que devem ser realizados nesses campos aí, né? Estão parados, aí bota para jogar, bota a pessoa para jogar nesses campos aí. E para encerrar aqui, a gente tem que falar aqui, é muito importante isso aqui, ó. O lutador José Augusto, conhecido como Gugu, natural de Paulo Afonso, fará a sua estreia em um dos maiores eventos de artes marciais. A luta está marcada para amanhã, dia 20 de março, na cidade de Madrid, rapaz, na Espanha. Rapaz, parabéns aí, né? Vamos esperar torcer ele para o nosso Paulo Afonsino aí, José Augusto Gugu. Vamos torcer por ele, né? Então, portanto, meu amigo, professor Quirino e Luiz Henrique, a minha participação, Tony César, com as informações na área esportiva. Segue por aí. Jogo que segue. Alô, você, Tony, que obrigado sempre, Tony, por essa viagem, né, no esporte local, regional, nacional, né, falando aí de tudo um pouco. Muito bom, muito bacana, né, essa informação sempre do Tony César, que é a voz marcante, a experiência do rádio esportivo na cidade de Paulo Afonso, ele que tanto transmitiu intermunicipal por essa Bahia fora aí, acompanhando a seleção, narrando jogos, né? Então foi sempre essa voz presente na notícia esportiva aqui em Paulo Afonso e região, Luiz. E você, Luiz? Mandar aquele abraço aí para Tony César aí, bastante aí, cheio de várias notícias, né? Bacana. Aí bastante informado, Tony. Então, falando aí do que vem acontecendo aí na cidade, na nossa região, e também aí com os jogos de ontem, aí passando todos os resultados aí. Valeu aquele abraço, Tony César. E só vem a brilhantar, né? A brilhantar ainda mais o nosso tão ouvido Tribuna Esportiva Nova Caiçara 104,9. Luiz Henrique e Ivanildo Quirino, nas terças e quinta, Tribuna Esportiva de 10 às 11 horas, sabendo que segunda, quarta e sexta-feira, Neumi José, John Leno, e hora ou outra o Tony. Mas, rapaz, que bacana esse bate-papo entre vocês aí nos bastidores das redes, né? Em relação ao Neymar, né? Bacana, cada um tem sua opinião, cada um tem seu parecer. Povo pela cidade, gente pela cidade, uns acham que deve ir para a Copa, outros acham que não.
O Luiz Henrique sempre opinando, se tiver inteiro, nada mais que justo sua presença na Copa, pelo que ele representa, pelo que ele joga, pela técnica que tem o Neymar. Não estando inteiro, cede a vaga para outro, né, Luiz? É exatamente, porque você vai barrar Vinícius Júnior, vai barrar Estevão para levar Neymar? Creio que não. Até porque é aquele tipo de situação que eu venho falando sempre, venho comentando sempre em relação a Neymar, que é o seguinte, ele tem que querer. Ah, mas ele quer, não quer. Ele não quer. Começa por ele, né? Tem que começar por ele. Todo mundo quer que ele vá, né? Todos os atletas estão querendo que ele vá. A imprensa esportiva queria que ele estivesse, quer que ele esteja lá na Copa do Mundo, mas ele tem que querer, querido. Né? Ele vem de jogos aí abaixo, né? Ontem mesmo o Internacional perdendo aí pro Santos, ele fez o gol de pênalti, mas um jogo muito, muito abaixo de Neymar. Fisicamente a gente percebe que ele tá mal. Ele tenta, ele se esforça ali tentando dar um carrinho, fazendo alguma coisa, mas não é dele. Não é a dele. Então, assim, ele tem que querer, ele tem que baixar a bola em relação a querer dizer que ele resolve. Não resolve. O jogo é coletivo, são 11 jogadores jogando, com mais outros atletas no banco que vão compor o elenco, e é dessa forma. Tem que querer, né? Fecha a boquinha, meu filho, vá treinar e chegue com 80%. Chegue com 80%. Sentido, por aí, né? Por aí, Luiz. Por aí, eu não vou ficar aqui defendendo nem A e nem B. Eu acho que não é só Neymar. Mas é bacana o debate, né? É qualquer atleta. Bacana. É qualquer atleta. E estou insatisfeito com as laterais que o Ancelotti está levando. Mas é confiança dele, né? O Alexandre do Flamengo e o Danilo do Flamengo, jogador já velho, né? Velho que eu digo, na idade para estar jogando. A experiência. Sei não. Vamos aguardar aí para ver aí como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar. Exatamente. Copa do Mundo é Copa puxado, do Mundo. É puxado. Eram 7 jogos, agora são 8 jogos para se definir o campeão. Quirino, diz. Tony César aí comentou aí, né, rapaz, sobre aí o goleiro Bruno, né? A Justiça do Rio de Janeiro considera foragido o ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio de Elza Samúdio, né, que até hoje não apareceu. Né? É mesmo. Um mandado de prisão foi expedido em 5 de março após a vara de execuções penais. Entende que o ex-jogador do Flamengo descumpriu uma das condições de liberdade condicional. Né? Então aí tá fora aí, achando que tem que fazer e acontecer. Um cara que é bastante conhecido, né? Segundo o Tribunal de Justiça, ele não se apresentou para cumprir a determinação de retorno ao regime semiaberto. Está gozando aí de liberdade condicional e quer fazer o que uma pessoa comum faz. Tá errado, né? Bruno foi preso em 2010 pelo assassinato da ex-namorada e o crime teve grande repercussão. O goleiro foi condenado em 2013 a mais de 22 anos. 22 anos já tá solto. Aí, Brasil. E o corpo da menina sumiu, né? Sumiu, rapaz. Ninguém fala, ninguém viu. A violência, é o que a gente diz sempre aqui, Luiz Henrique, Ivanildo Quirino, é a nossa voz caiçara sempre. Paz, gente, paz, muita calma, né? Muita calma, pensar no que vai fazer, no que vai agir, no que vai dizer, né? A pessoa tem que estar atento, que o mundo é agressivo, é violento, às vezes o que você diz pode ser desvirtuado, pode ser transformado, voltar contra você. Então, quando a gente fala tudo isso, é alertando, né? Um alerta para tudo na vida, as companhias, com quem anda, o que faz, né? Esses atletas, esses famosos, onde se envolve, né? E depois, meu amigo, depois que a casa cai, como diz o ditado popular, a coisa fica feia. De acordo com a nova decisão judicial do dia 15 de fevereiro, o Bruno teria viajado para o Acre sem autorização judicial para jogar pelo Vasco do Acre. Pelas regras impostas pela Justiça, ele estava proibido de deixar o estado do Rio de Janeiro. Diante disso, a vara de execuções penais revogou o benefício e determinou o retorno do ex-atleta ao regime semiaberto. Quirino, ele pegou 22 anos, 23 anos de cadeia, ele apenas ficou 9 anos preso, né? Certo. Em regime fechado, de 2010 a 2019, né? Progrediu para o semiaberto em 2023, foi concedida a liberdade condicional. Ele está nessa liberdade aí, e querendo viajar, e querendo curtir, e querendo fazer, querendo jogar futebol. Ele ainda é um presidiário. Complicado, então, né? Complicado. Fique na sua, meu querido, fique quietinho, pague pela sua pena e pronto, viu? Exatamente, pague, Luiz. Que eu não sei nem por que times contratam esse rapaz. E os demais, né? Sirva de alerta, de exemplo, que o caminho não é esse, né? O caminho tem que andar corretinho, meus queridos, certinho, para que sejam abençoados, né? É por aí, Luiz. Exatamente. Querido, a gente tá já chegando aí 80 e poucos dias, aí
84 dias, 83 dias pra gente iniciar a Copa do Mundo. E teve um atleta que ele jogou muito, o Ititi, né, rapaz, na França, e ele dedicou sua vida especialmente a ser campeão pela França. E aí, rapaz, é uma matéria lindíssima aí, que você vai recordar e vai... Rapaz, esse cara jogou muito aí. O Lucas já tá colocando no ponto ali pra gente ver aí. Olha só que feito desse cara, e encerrou a carreira nova. Bacana, essas histórias são bacanas, meu irmão. Você sabe por que o Umtiti, o jogador que foi campeão do mundo pela França, se aposentou tão cedo? Essa é a história do homem que abriu mão da própria carreira, da família, do físico e da mente, só para poder vencer a Copa do Mundo. Você faria esse acordo? Será que valeu a pena? Samuel Umtiti foi campeão com a França em 2018, zagueiro titular do Barcelona, ídolo de um país, com direito à música e tudo, mas poucos sabiam da dor e do esforço que ele estava fazendo para estar ali. Umtiti nasceu em Camarões, mas aos 2 anos de idade se mudou para a França com os pais, onde começou a jogar pelo Lyon, até despertar interesse do Barcelona, e a partir dali parecia que tudo iria dar certo. Passou a ser convocado para a seleção, estava no clube que desde criança sonhava em jogar, foi campeão espanhol, apareceu na seleção das revelações da Champions, e Didier Deschamps falou para ele que contava com o seu talento para disputar uma Copa do Mundo como titular. No melhor momento da carreira e poucos meses antes da Copa do Mundo, Umtiti teve uma lesão séria no joelho. Os médicos do clube, sabendo da gravidade, disseram que ele precisava operar urgentemente, mas com isso ficaria de fora da Copa do Mundo. Umtiti recusou, procurou tratamentos alternativos, se encheu de remédios e injeções para aliviar a dor e foi para a Copa mesmo com o joelho machucado. Mas poucos sabiam disso. Ao lado de Varane, virou a dupla defensiva do Mundial. Na semifinal, fez o gol de cabeça que eliminou a Bélgica e colocou a França na final. E logo depois foi campeão do mundo. O problema é que pouco tempo depois, a lesão no joelho se agravou e nem cirurgia resolvia mais. Assim, ele foi acumulando lesões, perdeu espaço no Barcelona e a mídia disse que ele não queria se tratar, o que ele achou um absurdo, já que passava o dia se recuperando e estudando como evoluir. Parou de comer carne e peixe porque disseram que ajudava na recuperação, falou com médicos do mundo inteiro, se afastou dos amigos, da família, entrou em depressão e ainda assim não conseguiu voltar a jogar. O Barça então emprestou ele para o Lecce da Itália. Depois ele decidiu voltar para a França para jogar no Lille. Quem sabe, ficando mais perto da família, poderia ajudar, mas não ajudou. Em setembro de 2025, aos 31 anos, Umtiti se aposentou, dizendo que não se arrepende do sacrifício que fez e que faria tudo de novo, mais de uma vez. E se mais uma vez você tá me assistindo aqui e ainda não começou a me seguir, não é nenhum sacrifício, viu? Me ajuda aí a chegar nos 300 mil. Bacana história, né? Interessantíssima, né, querido? São histórias do futebol, do esporte mundial, né? Que muitas vezes, Luiz, o que acontece, a gente sabe quem conquistou a Copa, sabe as seleções que estão se confrontando nas Copas, mas cada atleta, cada jogador, cada unidade, cada pessoinha daquela traz uma história, né? E entre elas, histórias marcantes, né? Como esse caso aí de Umtiti, né? O nome, né? Tá escrito ali na camisa dele, Umtiti, que ele, mesmo lesionado, machucado, né, para não passar pela cirurgia, pois estaria fora da Copa, submeteu a tratamentos, né, e chegou lá e deu tudo certo, né, Luiz? Deu tudo certo e assim, né? Se ele tivesse feito a cirurgia, ele perderia a Copa, mas continuaria jogando. Ele preferiu estar na Copa, que era um e sonho, parar, né, de jogar futebol, porque a lesão se agravou bastante. Aí, segundo a história ali também, aí veio momentos tristes, né, assim, depressivos, né? Eu acho que devido, né, tudo que ocorreu, né, acumulando ali no seu sentimento interior, né? É por isso que é muito interessante. É por isso que eu digo sempre, tudo que acontecer, traga para si os exemplos, né? Então é bom a gente dizer o que está se passando, o que está acontecendo, desabafar com pessoas confiáveis, né? Então, voltando aqui ao caso de Umtiti, então é justamente isso. Aí ele passou por todos esses problemas, depois tentou retornar e agora se aposentou. Uma história forte e marcante, Luiz. E depois do resultado de ontem, Quirino, o Santos agiu rápido, né? E anunciou nesta quinta-feira, 19, a contratação do técnico Cuca.
Cuca aí de volta aí ao Santos, né? Ele chega para o lugar de Juan Pablo Vojvoda, demitido após a derrota para o Internacional por 2-1 na véspera pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último trabalho de Cuca antes de retornar à Vila Belmiro foi no Atlético Mineiro, onde teve uma passagem curta, mas vitoriosa, conquistando o Campeonato Mineiro 2025. Ele deixou o comando da equipe mineira em agosto do ano passado e desde então vem aguardando uma nova oportunidade no mercado, chegando a ser sondado por outras equipes de fechar com o Peixe. Então aí o Santos aí, né, que não deu certo com o Vojvoda. Ontem nesse jogo contra o Internacional dentro de casa, a torcida foi lá prestigiar, lotou lá a Vila Belmiro, mas meu querido Quirino, não deu certo, perdeu de 2-1, gol nos acréscimos aí para o Internacional. Internacional que não vem bem, viu, Quirino? Internacional que não vem bem, e aí colocando o Santos lá para baixo também, deixando lá onde estava, né? O Santos, daqui a pouco a gente vai passar aí a tabela, Quirino, né, do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver onde é que o Santos está, ver onde o Internacional está e ver que hoje o futebol brasileiro amanheceu com um novo líder, né? O Palmeiras aí com um saldo de gol maior do que o São Paulo, ganhando ontem do Botafogo. É isso aí, Luiz. E hoje, como nós já citamos aqui, segue com o Flamengo jogando com o Remo, o Grêmio recebe o Vitória, né? E tem uma outra partida, quer ver? Deixa eu puxar aqui hoje, que a terceira não ficou de cor aqui, é a Chape que recebe o Corinthians, viu? 3 partidas hoje. Diz a hora aí, querido, desses jogos aí. É o Grêmio com o Vitória às 19 horas, né? Às 7 da noite, 19 horas, Grêmio recebe o Vitória, jogo no Rio Grande do Sul. E o Flamengo, né, favoritíssimo, pega o Remo às 8 da noite, às 20 horas. E a Chape às 21h30 recebe o Corinthians, né? A Chapecoense recebe o Corinthians. São essas 3 partidas que seguem, que dão seguimento ao Brasileirão Betano, né? Quase a gente não usa esse nome Betano, né? Que é o patrocinador aí do Brasileirão em 2026, Luiz. Ô Luiz, nós tivemos também a Copa do Brasil. Teve o Brasileirão e o Betano também a Copa do Brasil. O Betano também. O Betano tá patrocinando tudo, né? O negócio aí tá... Então, o que foi que aconteceu ontem? 3 jogos, vamos lá, e hoje também segue com mais 3. Copa do Brasil, quem passou adiante? Vila Nova recebeu Confiança, foi para as penalidades, o Confiança seguiu, né? O jogo 0-0 e nos pênaltis e nas penalidades segue o Confiança, que está naquela fase do mata-mata, né? Única partida. O Atlético Goianiense, por sua vez, com a Ponte Preta, também foi 1-0. 1-0 aqui para o Atlético Goianiense e segue o Atlético Goianiense, né? Eu pensei que tinha ido para as penalidades, mas não. Penalidade foi Vila Nova e Confiança. E o CRB vence de 1-0 o Figueirense e segue o time de Alagoas, segue, viu? Gol no segundo tempo aos 64 minutinhos, né? Então o que é que acontece? E o Jacuipense de Conceição de Feira, viu? Bem aqui pertinho da gente aí. O Jacuipense aí passando aí. Ganhando aí, rapaz, do vice-campeão paulista, viu? E, rapaz, e foi nas penalidades. O jogo nos pênaltis, a partida no tempo normal não saiu do 0-0. E nas penalidades, após pênaltis, Jacuipense. E você disse bem, Luiz. Disse bem. Time paulista, Novo Horizontino. Foi o vice, foi? Vice-campeão paulista. Do Paulistão, meu irmão. É um time que se confronta com quem? É um time que joga contra Corinthians, contra Santos, contra São Paulo, contra a Portuguesa Paulista, contra Palmeiras. Quer dizer, é um time de grandes confrontos, meu irmão. Novo Horizontino Paulista, Jacuipense, vai lá e desbanca, né? E futebol, rapaz, essa coisa muito interessantíssima. Aí o que é que acontece? Acontece que hoje segue também a Copa do Brasil. Ontem foi 4 partidas e hoje tem mais 3. Quem? Juventude e Águia do Marabá, né? Às 19h30. Temos também Maringá, às 19h30, contra o Goiás. E Volta Redonda e Barra do Santa Catarina. Tem o SC aqui, certamente Santa Catarina, às 20 horas. E o que tem mais, Luiz? Henrique? O Cruzeiro chegou a um acordo também com o Arthur Jorge, né? Demitiu o Tite, chegando aí um acordo aí com o Arthur Jorge e definiu que o português, novo técnico
do Cruzeiro nesta quinta-feira, né? Aos 54 anos ele assume o lugar de Tite após o clube alinhar todos os detalhes, né? Segundo as informações da Itatiaia, né? O anúncio oficial deve acontecer em breve e o contrato será válido até o fim de 2027. Para tirar o treinador do Al Hilal, a diretoria negociou a multa rescisória e conseguiu reduzir bastante o valor, fechando por menos da metade do que era pedido inicialmente, né? Então aí Arthur Jorge agora é do Cruzeiro. Arthur Jorge nasceu em Braga, Portugal, 1972. Iniciou sua trajetória no futebol como zagueiro. Durante a carreira como jogador, defendeu clubes do país, com passagem por Braga e Penafiel. Já como treinador, constituiu sua base no próprio Braga, onde trabalhou nas categorias de base dos times B e antes de assumir o elenco principal ao longo da sua carreira. Também passou por equipes como Famalicão, Triense e Limianos, né? E aí o Arthur Jorge, aí, o grande destaque veio em 2024 no comando do Botafogo, quando conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro daquele ano. Depois disso, seguiu para o Al Hilal, onde estava antes de acertar com o Cruzeiro. Então aí, o Brasileirão aí mudando seus treinadores aí no início do campeonato, 7ª rodada, já caiu vários treinadores aí, inclusive Tite do Cruzeiro, né? E também caindo aí o treinador do Santos, Pablo Vojvoda. Como também caiu o Diniz que caiu e assumiu o Renato Gaúcho no Vasco com um jogaço ontem, com um jogo eletrizante. O Vasco faz aí 3-2 no Fluminense, depois tá perdendo por 2-0, viu, Quirino? 2-0, Renato Gaúcho foi lá, mudou o time foi pra cima e conseguiu essa vitória aí de 3-2 contra o Fluminense ontem, lá no Maracanã. Exatamente, Luiz. É por isso que se comenta muito, né, no futebol. Esse placar de 2-0 é traiçoeiro, né? Isso já vem das antigas. Você que é boleiro, que é resenhista de futebol, né? Sabe disso. O Adriano aí na UNEB, torcedor do Vitória, sabe muito bem disso. O 2-0, rapaz, é aquele... E é interessante, dizem que é porque o time tá ganhando de 2 e acredita que já venceu, né? Quem tem um não tem nada, se segura mais, né? Fica ali, rapaz, a gente só fez um, se toma um, empata o jogo e dói não. Você diz, agora já 2-0, vamos manter. Aí quando toma o 2-1, a tendência é a coisa mudar de figura. E ontem eu assisti no jogo, Crine, eu achei que o treinador do Fluminense, ele vacilou, cara. Ele vacilou porque o Fluminense é um timaço o Fluminense. Um time bem treinado, um time que toca muita bola. Fez 2-0 e ao invés de fazer 3, fazer 4, recuou o time, né? Começou a recuar o time, foi para trás. Renato Gaúcho muito feliz nas suas modificações. E o time do Vasco fez, logo depois do 2-0, fez um gol, dando aí a possibilidade de ir para cima, empatou e nos acréscimos, já no finalzinho, um gol de cabeça aí, virando aí esse jogo aí de 3-2 aí, um jogo aí histórico. Quirino, quem tá também em negociação aí, que já tá aí, né, sendo aí cogitado no início desta manhã de quarta-feira, ontem surgiu uma notícia sobre uma possível contratação do Santos, né, no mercado da bola, que promete mexer com os torcedores. Isso porque foram abertas negociações com um atleta do Flamengo, viu? Nicolas Dela Cruz, né? Então aí, de acordo com a apuração do jornalista Wilson Pimentel, foram abertas aí com o Uruguai e o Flamengo, né? Do Flamengo, né? E o Peixe tem como triunfo a intenção de o jogador atuar mais, pensando em uma convocação para a Copa do Mundo 2026. A apuração dá conta que o atleta quer ter uma sequência maior como titular para adquirir ritmo de jogo e assim aumentar as possibilidades de ser chamado pelo treinador da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa. É isso, né, querido? Quando se tem um elenco robusto, quando se tem um elenco como o Flamengo tem, e o cara, em véspera de Copa do Mundo, o cara quer jogar. E aí, se surgir uma contratação, o cara vai ficar? Eu quero ir embora. Bem citado, Luiz, bem citado. Ele quer estar ali atuando para ser visto ainda mais, né? E fazer por merecer a sua presença na Copa. E o jogador em si, ô Luiz Henrique, você conectado do outro lado, ouvinte, o atleta... A profissão de jogador é aquela profissão. Se tem uma profissão que o cara faz porque se identifica, gosta e ama e pratica por amor, é o esporte, é o futebol. Então, por dinheiro que se ganha, ele quer estar no gramado participando, jogando, atuando, sendo visto, né? É uma coisa que é prazeroso de se fazer, né? De estar ali vestindo aquela camisa, aquela honra, ouvir a torcida gritar seu nome, né? É isso aí, é verdade, ele quer estar ali.
né? Na lida, na labuta da profissão, na beleza da arte do futebol e de qualquer outro esporte, Luiz. Exatamente, Quirino, exatamente. Foi o que aconteceu com o Gabigol, né? Perdeu espaço no Flamengo e aí foi pro Cruzeiro, também não deu certo, e hoje tá atuando no Santos e tá em baixa também. Faz um golzinho ou outro ali, tá assim como o Neymar, né? Estão aí brigando aí por uma vaga na seleção. Acho que o Gabigol não tem mais essa oportunidade, tá fora da Copa. E que teve seu grande momento no Flamengo, não foi? Exatamente. Artilheiro, partidas importantes de Libertadores, presença marcante do Gabigol, muito importante foi ao time do Flamengo, sejamos. Era meio pra frente, esticado, exibido, chamava os holofotes, as câmeras a seu favor, né, ali, chamava atenção, às vezes reclamava até da arbitragem, não por questionar o árbitro, eu percebia isso, e sim pra chamar a atenção na partida, como se eu tô ali, que muitas vezes nem precisava disso, que tão bem ele ia fazendo tantos gols, não é assim, Luiz? Exatamente, Quirino. Outra notícia que veio, né, com uma bomba para o São Paulo foi a contusão ontem. Lucas Moura desfalca o São Paulo para o jogo contra o Palmeiras, né, após sair de ambulância com fratura na costela. O camisa 7 vai desfalcar o Choque Rei e deve ficar 8 semanas se recuperando da lesão, né? Então aí o Lucas Moura vem sofrendo com bastante contusões aí, né? Renato Gaúcho justifica a substituição de Hugo Moura. Disse também que ontem por Hugo Moura... rapaz, isso aqui já tô falando aqui é do Vasco, né? Tô falando aqui do camisa 7, mas Renato Gaúcho ontem tirou o Hugo Moura, porque o Hugo Moura, no jogo contra o Fluminense ontem, entregou o ouro, foi recuar a bola, e aí o Hugo Moura, o jogador do Fluminense fez o gol, o jogador do Vasco foi muito vaiado, aí Renato Gaúcho o tirou no intervalo, né? Mas aí a gente voltando aqui a falar novamente aqui, né? Do camisa 7, né? Nosso Lucas Moura, né? O camisa 7 teve a fratura em 2 costelas, né? Diagnosticada após deixar o estado de ambulância rumo ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Com isso, o craque vai desfalcar o concorrente, né? Pelo jogo aí contra o Palmeiras no próximo domingo, né? Com a possível ausência de Lucas Moura, o São Paulo terá um desfalque importante, justamente no confronto direto pela liderança. O clássico, válido pelo Brasileirão, promete ser decisivo na briga pela ponta da tabela, já que as equipes chegam empatadas em pontos. E ontem também vamos falar aqui do Bahia, Quirino. Bahia que meteu 2-0 ontem no Bragantino, né? Bragantino. Quem, o Adriano? Será que é o Adriano? Comentários? Neumi, alô, Neumi José, figura aí da gente, Tribuna Esportiva, Neumi José, John Leno, sempre na segunda, quarta e sexta-feira, terças e quintas, Ivanildo Quirino, Luiz Henrique, né? Neumi parece que manda alguma coisa aí, né, o Luiz? Mandar aquele abração para o nosso glorioso Neumi José, né, rapaz? Tá aqui já dizendo aqui, né? Neumi José Souza, olá, bom dia, programa maravilhoso, vocês fazem a maior emissora de esporte de Paulo Afonso e região, a Caiçara faz a diferença, né? Terezinha também entrou aqui, um abração. Neumi José, o gás do Fluminense acabou no segundo tempo. Eu não acho que foi o gás não, viu, Neumi? Eu acho que foi as substituições que não fizeram efeito, né? Aí já falando aqui do Santos, nosso Neumi José, o Santos, apesar de ter uma história maravilhosa, mas hoje não é mais um timão, e sim um time intermediário. Então aqui, né, aí o comentário aí de Neumi José, né, que estará aqui amanhã com o John Leno, né? Isso mesmo, viu, Neumi? O Santos, que já foi tão glorioso, hoje está passando essas dificuldades. No ano passado, ano retrasado, caiu para a Série B. O ano passado quase cai novamente, né? E tá aí nessa pendenga aí, mudando de treinador aí para ver se faz alguma coisa no Campeonato Brasileiro, que já tá brigando lá embaixo, viu, querido? O Santos, rapaz, time do Pelé, de tantos torcedores, dessa galera maravilhosa, né, do Santos. E o hino que eu sempre lembro, tem um cunhado meu, Jacinto, que é santista, e ele, quando o Santos ganhava, era campeão, aí sempre tocava, né? Agora quem dá bola é o Santos, Santos é o novo campeão. Pra Negro Praiano, esse ano, Santos, que tem como mascote, se não me engano, é o peixe, né? O peixe, o baleia, peixe, que é o praiano, né? Do litoral ali paulista, o Santos, parabéns aos santistas. Tem Manuel, né? Do Olímpico, tem Jacinto, tem tantos, essa turma aí das antigas, torcedores. Tem o Dioleno, viu, Luiz? Dioleno é santista. E vocês São Paulino. O tricolor São Paulo também, grande equipe, meu irmão.
3 vezes campeão do mundo, eu sempre lembro isso. Viu? O Santos parece que é bi, né? O Santos, se eu não me engano, é 2 vezes, não sei. São tantos títulos maravilhosos desse futebol brasileiro. E por falar em jogadores do Campeonato Brasileiro e times, querido, a gente não poderia deixar aqui de falar uma notinha do Jacuipense, né, rapaz? Jacuipense ontem que passou pelo Novo Horizontino, né? E falar aqui, de quem não conhece o Jacuipense, que muita gente, né, não sabe do que a gente está falando, né? O Jacuipense carrega o Riachão do Jacuípe no peito. Fundado em 21 de abril de 1985, o Leão do Cisal joga na Grenar e Branco, né? E em casa no Valfedrão, um estádio que a cidade trata quase como uma extensão do bairro. Ao longo dos anos, o clube saiu do rótulo de time do interior e começou a aparecer de verdade. Foi campeão da 2ª Divisão Baiana, voltou para a elite, jogou Copa do Brasil, está jogando Copa do Brasil, venceu o Jogo Grande e até chegou à Série C do Brasileirão depois do acesso em 2019. Em 2022, bateu de frente com os grandes e fez final do Campeonato Baiano pela primeira vez. Hoje, mais do que disputar o Campeonato Baiano, o Jacuipense representa a cidade, a torcida e a ideia de que o interior também incomoda. E incomoda sim, né, querido? Claro, rapaz, que maravilha. Time aqui do interior baiano, Jacuipense, né? Que bem frisou aí, detalhou, né, em relação ao Jacuipense, que ontem venceu Novo Horizontino, vice-campeão paulista. Rapaz, grande feito, né, querido? Meu irmão, é porque às vezes nós não paramos para valorizar o que é nosso. Que riqueza bacana demais. Porque quando se fala em riqueza, neguinho só fala em fortunas, em grana, em poder. Não, é a riqueza da honra, da dignidade, de um time sair do interior, né? E mostrar seu valor, sua grandeza, ser íntegro dentro do esporte. Isso sim é que é uma coisa bacana. Sabe o que me passou aqui no juízo, ô Luiz? Quem sabe nós encerramos com o hino. Vamos pesquisar o hino do Jacuipense. Rapaz, eu já pedi outra coisa ali. Foi? Foi, já pedi outra coisa ali. Mas ficou a boa intenção. Mas a gente fala mais um pouquinho aqui da Jacuipense, porque já tá no ponto, né? Claro. E aí a gente não vai. Mas a gente fala mais um pouquinho do Jacuipense, Crino. Porque derrotou o Novo Horizontino nos pênaltis por 5-4, após empate por 0-0 no tempo regulamentar na noite dessa quarta-feira, né, no estádio do Pituaçu, e avançou à 5ª fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Leão do Cisal passa a integrar o grupo dos 32 melhores clubes da principal competição mata-mata do futebol brasileiro pela primeira vez em sua história. Rapaz. E o importante disso tudo aí, querido, é que a classificação garantiu uma premiação milionária ao Jacuipense pela vaga na 5ª fase. O clube arrecadou aí aproximadamente 2 milhões. No total, a equipe do Riachão do Jacuípe soma cerca aí de 4.850.000 em premiações referentes às fases anteriores. Eu quero dizer o seguinte aqui, querido. Diga, meu querido. Se tiver um presidente lá, um cara que gosta do futebol, um cara que é apaixonado por pela Jacuipense, que gosta da cidade, que ama mesmo o futebol, esse dinheiro vai fazer muita diferença. E com certeza, no próximo ano, a Jacuipense vai disputar o Campeonato Baiano, vai estar disputando novamente Copa do Brasil, porque é uma grana aí, meu amigo, que levanta o astral da galera, né não, Quirino? Ô Luiz, meu Joaquim Quirino, major, meu pai que se foi, né? Se foi e ficou, né? Fica guardada as recordações, as lembranças, as palavras positivas. Ele sempre dizia que vale mais um pouco bem administrado do que um muito jogado fora. Então isso significa que o dinheiro que se entra, quando se usa corretamente, se usa com honestidade, se aplica onde realmente se precisa, se necessita ser aplicado, rende. Virão os progressos, virão contratações. Teve equipes, Luiz Henrique, que Mirassol construiu seu estádio. Mirassol, querido. Construiu com esses dinheiro, meu amigo. Construiu seu campo ali, sua sede. Bacana, meu irmão. Diz, Luiz. O Mirassol ano passado. Tá vendo? Tinha um jogador do Flamengo, a exemplo aí de Arrascaeta, né? E de grandes jogadores que estão lá no Flamengo, que só o salário de um jogador era a folha tá vendo? do Mirassol, né? Isso. Ou 2 ou 3 jogadores do Flamengo pagavam a folha do Mirassol. Ah, não posso fazer, o dinheiro não sei o quê, mas quando se quer fazer, se luta, se conquista, se busca, se melhora, o pouco que se tem se investe. Agora, tudo isso com seriedade, né, Luiz? Tudo isso com seriedade. E vai vir aí agora, querido, depois dessa etapa que o Jacuipense passou aí, né? Chegando aí a estar entre os 32 melhores da Copa do Brasil. Certo. O sorteio dos confrontos e dos mandos de campo da 5ª fase da Copa do Brasil será realizado nessa próxima segunda-feira, a partir do dia 23, às 14 horas, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Nessa etapa, na terça-feira, a gente vai estar divulgando aqui quem é que ele vai pegar, né? Certo. Então,
Nessa etapa, a competição passa a contar com 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo Bahia e Vitória, que se juntam aos 12 que sobreviveram às fases anteriores. Os confrontos, então, passam a ser decididos em jogos de ida e volta, né? E já vai ganhar dinheirinho também nessa ida e volta aí, né, querido? Bacana. Um jogo de ida e volta aí, joga lá, que ninguém sabe quem é que ele vai pegar, né? E pela regra dos sorteios, 32 times classificados serão separados em 2 potes com 16 equipes em cada, respeitando o posicionamento de cada um no ranking nacional dos clubes. Os 16 melhores colocados ficarão no pote A, enquanto os demais entregarão o pote B. Então que vem aí a próxima fase aí da Copa do Brasil para Jacuipense, aí o time baiano aí, do interior, representando aí nossa Bahia, né? Desejamos tudo de bom, né? Esses clubes que têm essa oportunidade. Há quem diga, dizem sempre, que a Copa do Brasil, o campeonato mais democrático que existe, clubes de tudo que é estado, de clubes consagrados, clubes que ainda surgindo, de nome, né, a se fazer. Então é isso que é bacana, com dignidade e com honra. E é assim que é feito o nosso Tribuna Esportiva, viu, Luiz? Eu tenho escutado elogios aí pela cidade. Rapaz, um programa fala da região, fala da cidade, com imparcialidade, não tem aquele negócio, você tem seu time, Luiz Henrique tem o dele, cada um tem seu, mas a gente aqui é com dignidade, com transparência, né? Não tem aquela coisa que não tem nada esmaquiado, não. Neumi José torce pra quem, hein? Vamos descobrir. Eu, São Paulo, você, Flamengo, John Leno, Santos. Francisco Salles é Flamengo, já disse. Lucas é o quê, Lucas? Flamengo também. Esse Flamengo tem um bocado. O Tony Filho, Botafogo. É a estrela solitária, o Tony. Daqui a pouco Neumi diz o que é que ele é. Ele vai dizer aí. Fica de olho aí, Lucas, pra ver o que Neumi vai dizer aí, viu? Qual o time que ele torce. Vai? Adriano da UNEB, Vitória. Aquele abração pra Adriano. Márcio Tavares, do grupo da gente aí, torcedor do Bahia. Sempre ele tá apostando aí. Notícias do Bahia, aquele abraço, torcida de grande massa, viu? Uma torcida apaixonada do Bahia também, viu? Também. E aí, Luiz? Rapaz, Luiz, o tempo que é bom passa rápido, meu irmão. Passa rápido, né? 10h57 na capital da alegria, da energia desse povo baiano festivo, Paulo Afonso Bahia. Nova Caiçara, 104,9 FM. Tribuna Esportiva, Luiz. Tribuna Esportiva já terminando, a gente mandando aquele alô pra galera do Vasco, né, querido? Vasco que ganhou esse jogo de virada ontem, inesquecível, rapaz, aí. Parabéns. Um abração pra... Mandar esse abração aí, querido, pra um vascaíno aí, rapaz, o nosso amigo aí, Dejeane, lá no sul da Bahia, aquele abração aí, o cara caminhoneiro aí, um cara que carrega aí os produtos do nosso Brasil, aquele abração, Dejeane, né, vascaíno de coração. Eles estão, né, chamando deve ter vibrado ontem. Estão chamando a seleção do Vasco já. Rapaz. Estão empolgados. Estão empolgados. Aquele abração, Dejeane, pra você, meu querido, daqui diretamente do Tribuna Esportiva Paulo Afonso Bahia. Ô, e a Luiz, gente segue, né, querido? Ô, Luiz, eu lembrei agora do Chacrinha. Você lembra dos programas de Chacrinha? Ele era vascaíno, viu? Pernambucano. Alderado Barbosa, tá com tudo e não tá prosa. Aí ele dizia, alô, você quer bacalhau? Você quer bacalhau? Torcedor, Chacrinha era vascaíno, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, é imensa a torcida do professor Luiz aqui de Paulo Afonso Vasco. São muitos os vascaínos, viu, Luiz? Então a gente vai embora, né, querido? Rapaz, o que é bom... Sabadão a gente estará aqui com o nosso Arte Show. A Deus querer sempre, Arte Show. Isso aí, um abração para os nossos conectados, que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente vai ficando por aqui ouvindo o quê, querido? O que nós vamos ouvir mesmo? Você já chamou na terça-feira, a gente não pode